dificuldade, mas ele conseguiu suportar um jogo do Fluminense que tentou ter mais a bola, controlar mais, buscar aquelas entradas, a bola circula e entra e tenta chegar no Herman Cano para finalizar. Foi um jogo difícil de ser jogado. Acho que o Vasco teve essa maturidade, para mim, para aguentar, suportar os 90 minutos, o ponto alto, porque, claro, né, o Rayan está numa fase legal, o Vasco tem no Coutinho um cara que é preciso saber usar para não perdê-lo, mas ele realmente faz uma diferença enorme. A lateral direita, ela é muito forte. Né? Ô, Calçade, o goleiro, né? Contra o Fortaleza, o Vasco, o Léo Jardim já é um goleiro assim, o torcedor vascaíno, ele gosta muito do Léo Jardim, mas entende que em alguns lances o Léo Jardim falha, não sai gol e tal, tem uns momentos de oscilação, ok. Mas se a gente pegar esses 2 últimos jogos contra o Fortaleza, ele foi fundamental na vitória por 2-0, que o Vasco tomou uma pressão, depois teve um jogador a menos, e hoje ele não apareceu, mas no lance capital ele fez uma defesa espetacular, que foi no chute. Eu só queria aproveitar a sua fala sobre goleiros e lembrar um negocinho. A gente consegue entender as dimensões de cada posição. Pô, um time tem o Vitor Roque hoje e o Flaco Lopes, estão arrebentando. O Flamengo tem o Pedro. Pô, o Pedro. E tem times que não tem um jogador, um centroavante, ou 2, ou meio, deste tamanho. O Vasco jogou sem centroavante hoje. Então, essas equipes entendem que elas estão num nível abaixo por não contar com o centroavante de seleção. Gente, o goleiro é a mesma coisa. Tem goleiros de nível de internacional, pode sair e jogar em qualquer equipe europeia, das maiores, e tem goleiros que têm nota 7. Como o teu atacante tem nota 7, às vezes tem nota 5, às vezes nota 6. Porque a gente trata os goleiros aqui como se todos os goleiros fossem, sim, uma mistura de Alisson com Ederson e Tafarel. É porque a falha do goleiro, ela é mais crucial do que a falha do centroavante. Ela é a última falha. É isso. É a que mata. É isso. Só que o seu centroavante acabou de chutar a bola na lua. Mas pesa mais pro goleiro, né? Aí Porque o goleiro, aí a gente fala, pô, o centroavante é nota 5. Não, mas o goleiro, pô, pelo amor de Deus, tal. Cara, os goleiros também têm tamanhos e níveis. Maravilhosa. Né? E essa foi uma defesaça. Mas não dá para exigir dele o nível de Copa do Mundo todo jogo. Porque, vou te falar, tinha que avançar com a bola e escolher o canto também. Porque ele não tem esse nível. Mas tudo bem. Agora, é o Vasco, cara. Agora, Calçado, você estava falando para passar aqui para o Birner sobre o Vasco que então, nessa hora, controlar. Só vão lembrar do seu goleiro, mas não do chute na lua. Exatamente. E o Vasco consegue controlar, porque até isso mudou no Vasco, né, Birner? Se a gente parar para pensar um pouquinho, o jogo contra o Grêmio, o Vasco martela, perde um caminhão de gols, toma empate. Contra o Internacional, o Vasco não estava mal contra o Inter. Aí acontece aquele lance com o Léo Jardim, é expulso e tal, etc. Toma empate. Contra o Ceará, 2-1 ganhando em São Januário. Se eu não me engano, o Vasco estava até com um jogador a mais naquele jogo contra o Ceará, se eu não me engano. E aí, no final, acaba tomando nos acréscimos o empate do Ceará. Então, o Vasco mudou essa chavinha também. Hoje, o Vasco, contra o Fortaleza, ele sofre um pouco, no segundo tempo, principalmente, mas consegue de alguma forma controlar, se segurar, vence o Fortaleza, a vitória importante. O Vasco vai buscar aquele jogo contra o Vitória, o 4-3, aquela virada e revirada e virada, né, no placar, sai vitorioso, toma o terceiro gol, empate, vai buscar o quarto. E hoje, embora não tenha feito um bom primeiro tempo, consegue sair na frente nesse primeiro tempo e mata o jogo no começo do segundo tempo. Acho que assim, até o comportamento, a postura, a mentalidade do Vasco evoluiu, mudou. E a gente vê isso com resultado em campo também, né? Eu acho que, olhando o elenco do Vasco e colocando em conta o que o Diniz tira, nota 9 pro técnico. Porque vale lembrar como o Diniz pegou o Vasco. Era um time que era Lucas Piton cruzando bola pro Verratti, o Verratti era praticamente intocável, tudo dependia do Verratti. O Verratti, o jogador pode ser útil. Hoje, ficou no banco de reservas, entrou só no finalzinho da partida. Porque o Diniz foi criando outros jeitos de jogar. E aí eu lembro do Rayan, que talvez seja o destaque do Vasco no campeonato, para mim é até o momento. Sim. Não só pelos últimos jogos, né? É só ver quantos pontos ele deu para o Vasco, resolvendo jogos em jogadas individuais, muitas vezes. Que tomou bronca do Diniz, porque eu não lembro exatamente contra quem, se foi contra o Corinthians, se foi... Não lembro exatamente contra quem. Também não, foi cobrado, e jogando do lado direito. Aquele jeito do Diniz, né? Aquele jeito não marcava, e as pessoas, o Diniz, como tá falando com o Rayan. Cara, o Rayan tem 18 anos de idade, um jogador jovem, com potencial.
melhor do que outros jogadores que foram elogiados na idade dele nessa temporada e já saíram do país. Foi contra o Corinthians mesmo. Foi contra o Corinthians, né? Não tinha certeza. E a utilização dele como... Nem foi falso centroavante, mas como falso centroavante na posição de hoje. E o jeito como o Diniz utiliza ele do lado do campo e como entende o jogo e como orienta o jogador, está acelerando o processo de maturação dele. Eu quero lembrar de um outro jogador, só fazer uma comparação, já que a gente está falando do Fluminense. Pode falar. Tem o John Kennedy pré-Diniz, com Diniz e pós-Diniz. O técnico tem uma coisa ali, eu não estou comparando o John Kennedy com o Ryan, a questão do comportamento, nada disso, que sabe lidar com os jogadores, que funciona na maior parte das vezes, mas como é o Diniz, a impressão que eu tenho é que esperam um erro de saída de bola, um erro de marcação atrás, uma conversa que não cai bem com o jogador para invalidar tudo que o cara faz de certo. E o que ele faz de certo há muito tempo. Sim. Há muito tempo. No mínimo desde quando assumiu o São Paulo e chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que essa campanha do Vasco, boa para o que o elenco oferece, para um time que corria risco do rebaixamento no início da temporada, que era o grande mais cogitado como possível rebaixado pela maioria das pessoas, passa muito pelo Diniz. Com outro técnico, o Vasco teria menos pontos. E hoje, a sorte ajudou. Já falou, desvio de bola, o jogo estava igual contra o Fluminense, mas aí como você chamou a atenção, o Vasco conseguiu lidar com as circunstâncias do jogo, às vezes não vai lidar porque o elenco tem limites, mas dentro do que o Vasco pode fazer com esse elenco, eu acho que o torcedor deve estar bem satisfeito. E a sorte do Diniz é que ele teve a passagem pelo Fluminense e o título da Libertadores. Sim. Porque, embora eu concorde com tudo que o Birner disse, e fazendo essa campanha que ele faz com o Vasco e fazendo o trabalho que ele faz com o Vasco, esses detratores estão sempre prontos para detonar o Diniz. Na hora que acabasse esse campeonato, ia ser, olha lá, mais uma vez o Diniz não consegue um título. Isso. Quer dizer, ainda que, obviamente, o Vasco em nenhum momento tenha sido candidato à conquista do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o trabalho do técnico se mede de acordo com o que ele tem em mãos, qual é a perspectiva que você tem no momento que você assume e onde você leva o time a partir daquela perspectiva. E olhando para essa relação, evidentemente, o trabalho do Diniz é positivo. Sempre lembrando, tem também a Copa do Brasil. Eu ia falar, pode ser campeão. Pode ser campeão da Copa do Brasil. Tem o confronto aí justamente contra o Fluminense. Aí. Eu acho que é muito pau a pau, mas vamos lá. Claro, o Fluminense tem mais opções no elenco e tal, mas pelo que o Vasco está apresentando, o jogo de hoje é um exemplo pau a pau. E aí mata-mata é outra... Então, por isso, mata-mata é uma outra conversa. Só para não perder, fala. Teve jogo no Maracanã ontem, foi duro. Teve um jogo hoje, um clássico, e vai ter o Flamengo na quarta-feira. Opa! Viva o gramado. Não tem alternativa, mas também, quando tiver aquele trilho no Maracanã, o gramado, a área careca, também não dá para reclamar. Nenhum estádio aguenta 3 partidas, de domingo a quarta, 3 partidas. Só não vai ter jogo na terça. E os únicos times que marcaram mais gols que o Vasco foram Palmeiras, Flamengo e Mirassol. Ninguém aguenta. Vamos dar uma olhadinha nesse segundo turno do Vasco? Vamos lá? E a gente vai responder essa pergunta aqui que está no nosso GC já já. Atenção, segundo turno do Vasco, o Vasco hoje é o 8º colocado do campeonato. Gente, no retorno, o Vasco é o 3º colocado do campeonato. O Vasco tem apenas... A 2 pontos do Palmeiras. É isso que eu vou chegar. E na frente do Flamengo. Exatamente isso. O Vasco tem só 2 pontos da melhor campanha do retorno, que é o Palmeiras, tem 25, 1 ponto abaixo do Mirassol e tem 2 pontos acima do Flamengo. Olha a campanha do retorno do Brasileiro do Vasco. E aí eu pergunto pra vocês... Lembrando só que o Vasco tem um jogo a mais que o Flamengo, tá no retorno. Perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, a pergunta é lá da Tarja, né? Do nosso GC. O Vasco já pode sonhar mais alto? Quando eu falo sonhar mais alto, o Vasco hoje é o 8º, certo? Independente... Ou seja, ele já está sonhando com o Libertadores, porque já é uma colocação... Já virou esta realidade mesmo? Mudamos a página? É isso? Hoje o Vasco tem que olhar pra cima. Esquece a coisa de rebaixamento... Já vamos olhar pra cima? Isso acho que sim. Com 39 pelo que tá jogando, por tudo. E eu acho que assim, não tem jeito. Qualquer um que, ainda mais se a gente vai usar o verbo sonhar, né, que acho que assim, é legítimo... Todo mundo pode sonhar, né? Não, mas assim, quem tá numa colocação em que o Vasco tá, na 8ª colocação, tem obrigação de sonhar com o Libertadores e não
ficar dizendo, meu objetivo é não cair. Até porque acho que, de fato, você olha a diferença do Vasco aí para os times que estão na zona de rebaixamento, para aqueles 4 lá, e aí falando até mesmo de elenco e de potencial, assim, claro, nós estamos falando nesse momento de um time que está jogando mais, que está jogando melhor, mas também um time que tem mais elenco, um time que tem mais condições de não brigar para cair. Então, eu acho que não tem discussão. O objetivo do Vasco tem que ser uma posição que lhe permita ir para a Libertadores, e muitas vezes isso vai depender dos outros campeonatos, de quem vai ganhar a Libertadores atual, de quem vai ganhar a Sul-Americana atual e onde estes times vão estar no Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, que o Vasco pode ganhar. Então, assim, acho que não tem muita discussão, né? Para o Vasco, o objetivo tem que ser esse. E, claro, hoje, olhando ainda mais para uma Copa do Brasil que não tem Palmeiras, que não tem Flamengo, sim. Sonhar também com o título da Copa. O confronto direto é contra, perdão, Birner, o confronto direto é contra o Fluminense e depois, numa eventual final, pode ser o Corinthians ou pode ser o Cruzeiro. O Vasco que recentemente venceu o Cruzeiro por 2-0. Só uma coisa aqui para te passar, Birner. 3 candidatos assim, dessa semi estão numa zona que a Copa do Brasil leva para a Libertadores e faz todo sentido. Que é o Fluminense, que ainda não chegou lá, o Vasco e o Corinthians. O Cruzeiro é o terceiro, ele... Esse já tá. Dificilmente ele não vai, teria que... Para o Vasco, se ele não for o campeão da Copa do Brasil, o melhor seria o Cruzeiro ser... O Cruzeiro já está na Libertadores. Já. Na fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro já está classificado, mesmo matematicamente não estando ainda, na prática já está classificado. O Cruzeiro tem 10 pontos a mais que o quinto colocado. Perfeito. Não vai perder a vaga. Perfeito. Ainda mais pelo futebol que joga. E tem o mesmo número de jogos do quinto colocado. É bom lembrar também. Eu acho que, primeiro, o Vasco tem que se concentrar, o principal objetivo é ganhar a Copa do Brasil. Sim. E jogando partida após partida, porque... A diferença para o sexto colocado de 7 pontos é uma diferença considerável. Sim. Ele tem um jogo a mais que o Bahia, mesmo número de jogos que o Botafogo, ambos têm 46 pontos, o Vasco tem 39. É difícil ultrapassá-los, tá? Restando para o Vasco 9 partidas. Ia ser uma façanha ultrapassar. Não sei, precisa fazer uma campanha espetacular para isso. De qualquer forma, eu acho que vai jogando, vai conseguindo e vai vendo se o Bahia e o Botafogo tropeçam bastante, com o Vasco ganhando muito. Eu acho que não vai conseguir ultrapassar essas equipes. Tá? Eu acho que o Vasco briga de maneira muito realista e palpável pela 7ª posição, que provavelmente dará uma vaga na Libertadores, porque a chance de Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores é razoável para boa, sendo bem pessimista, porque a chance é enorme na prática. E o Cruzeiro, que está na 3ª colocação, o melhor time da Copa do Brasil, ou seja, abriria uma 7ª vaga, né? O Cruzeiro está 10 pontos do quinto colocado, que é o Botafogo. Já está classificado para a Copa do Brasil. São 10 pontos de diferença para o quinto. Quinto é uma vaga, fase anterior é de grupos. Com 9 jogos pela frente. 9 jogos. 27 pontos, ele tem a diferença de 10. Então, é muito difícil que Cruzeiro e Mirassol não estejam na vaga direta para a Libertadores da América. Até porque, pelo que o Mirassol está jogando, né? É impossível. O Mirassol ainda tem alguma chance de perder para os times que têm 6 pontos atrás. Não tem alguma chance para Botafogo e Bahia. 6 pontos, ele tá 6 pontos e para o Bahia tem um jogo a menos, então são 3 pontos perdidos. Então tá na briga ali. Mas eu não vejo nem Botafogo nem Bahia com a consistência do Mirassol. Eu acho que não é só uma questão de matemática. É o que esses times, esse bololô aqui, que você falou, né? Tem uma leva de times ali numa oscilação de meio de tabela. O que eles estão jogando, porque assim, o Vasco não está jogando hoje menos que o São Paulo, não está jogando menos que o Bragantino, não está jogando menos que o Corinthians, não está jogando menos que o Fluminense, que foi o adversário hoje, né? Então, aí se você quiser colocar Grêmio, Ceará, ele joga mais até o Inter, você pode até lá embaixo, o Inter, claro. O Galo, você pode até lá embaixo, o Santos, você pode pegar toda essa leva aqui, o Vasco não está jogando mesmo. Ou ele está jogando a mesma coisa, ou ele está melhor do que essas equipes. Momento, situação de momento do Vasco. Os últimos 6 jogos são 4 vitórias, um empate com o Flamengo e uma derrota para o Palmeiras 3-0. O único jogo em que o Ryan não fez gols foi, obviamente, o 3-0, que o Vasco não fez gol. Porque quando o Vasco fez gol, tem gol do Ryan. E com o Palmeiras voando, né? Contra o Cruzeiro, exatamente. Muito, né? Voando. Tá assim, contra o Cruzeiro, tem gol do Ryan. Contra o Fortaleza, tem gol do Ryan. Contra o Vitória, tem 2 gols do Ryan. Contra o Flamengo, gol de empate, gol do Ryan. Hoje, gol do Ryan. Enfim, com o Coutinho atuando bem, goleiro firme, laterais... Os reforços também ajudaram muito. Quer dizer, me parece que o melhor momento desses times aqui é o do Vasco.
De bola, não é e só a classificação sensação. Relações de baixo, você está falando. A questão é que ele tem que, muito provavelmente, ganhar uma posição, como o Birner falou, porque... Quando eu falo desse de baixo, Porque, assim, sustentar sua posição para olhar para cima. A gente entendeu? sempre fala que podem chegar a 9, mas neste ano não dá para chegar aos 9 primeiros colocados do Brasileiro, porque o Atlético pode muito bem ser campeão da Sul-Americana, mas dificilmente vai estar entre os 8 primeiros colocados. Muito Portanto, difícil. 9 vagas no Brasileiro, quer dizer, 9 vagas que eu digo, né? Os 9 primeiros colocados indo a competições sul-americanas não me parece provável justamente por causa do Atlético, que é o único candidato brasileiro na Sul-Americana. Mas sim, o Cruzeiro tem boas chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Para muita gente é inclusive o favorito para isso. E como o Birner já disse, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhar a Libertadores, também a chance é até maior que isso aconteça. Então, você pode ter as 8 primeiras colocações. Ou seja, pode acontecer do Vasco não precisar ganhar posição para ter uma vaga, né, na próxima Libertadores. Mas, evidentemente, ganhando uma posição, a chance aumenta e aumenta demais. Dá pra pensar nessa possibilidade de disputar uma vaga direta sendo campeão, a outra aí para fase de grupos prévia, e a gente já viu o que aconteceu com algumas equipes, é melhor não ir. A outra é a pontuação do Vasco hoje dá ao Diniz a possibilidade de ir tranquilão para o pós-brasileirão, para jogar a Copa do Brasil. E até nas últimas rodadas tomar todo o cuidado do mundo com o Coutinho para poder ter um time para decidir. E não um time morto para jogar. Porque assim, você está ali sofrendo na reta final do Brasileiro, você leva tudo isso para a Copa do Brasil. Sim. E assim, acredito que o Vasco vai conseguir manejar bem para ter essa o coisa Coutinho numa boa situação. Da Copa do Brasil no final ajuda nesse planejamento, né? Até porque também, né, já vai se saber a Libertadores, você já tem as coisas, você já vai saber. Bom, Sul-Americana. A vaga? Qual é a posição e que distância você está da posição do brasileiro que pode te dar uma vaga na Libertadores? Então, essa administração fica bem mais fácil com a mudança de datas. Ele pode chegar, sim, com uma vaga de fase, uma vaga na... uma vaga garantida. Fase de grupos. Aí da fase de grupos e com a possibilidade de ganhar uma vaga direta. Então, o melhor dos mundos. Já tenho a vaga e vou tentar lutar por uma vaga sem complicações, porque essa fase prévia com o Brasileirão começando antes, é com dramático, o estadual. é dramático. E vamos ver como é que vão ficar os estaduais também, porque com o Brasileirão junto, o que acontecia? O estadual era tudo que existia no início do ano. E a rivalidade local dava para o estadual uma importância que ele não tem. Agora, atenção, que ele não tinha, a ponto da galera poupar na Libertadores para disputar estadual. A vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fluminense não foi apenas mais um clássico vencido. Foi uma verdadeira afirmação de maturidade e o carimbo final de uma evolução que o time vem mostrando no segundo turno. Chegamos a 39 pontos, na 8ª colocação. A palavra Libertadores finalmente deixa de ser um sonho distante para se tornar uma meta palpável. E o grande mérito disso está na mudança de mentalidade do elenco. O Vasco de hoje é um time mais controlado, mais resiliente. Não é mais aquele time que martelava e, no momento crucial, cedia o empate ou a virada, como vimos em jogos passados. O Cruz Maltino de agora tem a chavinha virada, aprendendo a suportar a pressão, como contra o Fluminense, e a controlar as circunstâncias do jogo. O técnico Diniz é o grande maestro dessa transformação, merecendo uma nota alta pelo trabalho. Ele tirou o time da dependência de um só jogador, deu uma nova identidade e principalmente acelerou a maturação dos talentos mais jovens. E por falar em talento, Ryan é o nome. É justo chamá-lo de destaque do time no campeonato. Ele tem sido o jogador mais decisivo, resolvendo partidas com gols nos momentos certos, e sua evolução reflete o bom trabalho do técnico. Além dele, a segurança de Léo Jardim, que apesar das críticas pontuais, aparece com defesas espetaculares quando o jogo pede. A campanha no retorno, a terceira melhor do Brasil, é a prova mais clara. O Vasco não tem mais que olhar para a zona de rebaixamento. O foco agora deve ser o G6 ou o G7. Contudo, a grande cartada, o caminho mais rápido para um título e uma vaga direta na Libertadores, é a Copa do Brasil.
O time deve usar essa confiança do Brasileirão como base, mas a prioridade, o foco total, tem que ser o mata-mata contra o Fluminense. Com os resultados do Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo nas outras competições, o G8 pode se expandir, sim, e o Vasco pode ir para a Libertadores via Brasileirão. Mas a melhor forma de recompensar o torcedor por essa mudança de patamar é lutando pelo título da Copa do Brasil. O Vasco evoluiu em postura, em campo e nos resultados. É hora de o torcedor se satisfazer e, finalmente, voltar a sonhar grande. E aí, torcedor? Sua opinião é o nosso combustível. Concorda com essa análise? O Vasco já está com um pé na Libertadores ou a Copa do Brasil é o caminho? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. Se você curtiu o debate e o nosso conteúdo, não saia daqui sem fazer duas coisas essenciais para o nosso canal. Deixe o seu like. Isso nos ajuda demais a espalhar o vídeo para mais vascaínos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma análise, reação ou notícia do Gigante da Colina. Fique ligado. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.